Tem informação, Pitório. Inclusive, Eduardo Bolsonaro estava dando uma olhada aqui. Nós temos um tweet dele, vou pedir para o Edson colocar na tela. Ele criticou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O congressista chamou o magistrado de psicopata e disse que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma entre várias vítimas de Moraes. Tá aí, ele colocou esse post em inglês. Tá aí a tradução. Eduardo deu a declaração no X ao comentar sua entrevista ao Financial Times, em que fala sobre novas sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Escreveu, abre aspas, é um trabalho de resgate da liberdade e da democracia no Brasil, não necessariamente por causa do meu pai. Fecha aspas. O deputado está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, quando começou a trabalhar por sanções do governo do presidente Trump, e a administração do republicano já sancionou, como nós sabemos, Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky. Borgo, obrigado, João. Borgo, veja, imagina a dificuldade encontrada por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que hoje devem estar com Trump na Casa Branca, é a nossa esperança, né? Em mostrar tudo o que está acontecendo aqui, tudo que já aconteceu aqui, sem ter cara de vingança. Não deve ser fácil, não. Porque eu estou aqui enaltecendo o trabalho do Paulo Figueiredo, estou aqui enaltecendo o trabalho de Eduardo Bolsonaro. Entretanto, ambos perseguidos. Ambos perseguidos. Paulo Figueiredo é um perseguido. Eduardo Bolsonaro é outro. O pai do Eduardo é perseguido. Veja, todos ali, todos perseguidos. Então, veja, olha a dificuldade que deve ser, tanto para Eduardo quanto para Paulo Figueiredo, para tudo o que estão fazendo não parecer vingança. Porque entendo eu que o governo americano sabe o que está acontecendo, sabe o que aconteceu, precisa ter e já tem acesso a todas as informações necessárias para que as sanções cheguem, entretanto, sem nenhum viés de vingança. É difícil. A gente conversava na semana passada, nos bastidores do Arena Oeste, sobre esse ponto. Não deve ser fácil, Borgo. Porque não é vingança, é justiça. Até porque o presidente Trump não tem motivo para vingança. Exato. Não, poderiam até atribuir ao Paulo e Eduardo Paulo, teriam, né? Do ponto de vista do coração, do sangue. Mas né? não teria. Ainda, vamos supor que, óbvio, que está longe disso, não é a questão de vingança, mas ainda que fosse esse sentimento, eles não conseguiriam influenciar o sentimento de vingança nas decisões do Trump. Até porque os processos nos Estados Unidos, o presidente pode ser cassado por um processo mal feito. Exato. Então, o que eles têm em mãos para subsidiar as decisões, as escolhas do Trump, é material forte. Mas o que eu vou lhe dizer, ontem vivi um bastidor intenso em Brasília. Ontem comecei 8h30 da manhã, fui para o aeroporto, meu voo era às 20 horas, fui para o aeroporto, era 18h40, alguma coisa do tipo, o tempo inteiro vivendo o bastidor. O que eu posso lhe afiançar? A pressão sobre não só os ministros do Supremo, mas outros personagens na Câmara e também no Executivo, a pressão está num ponto que o silêncio está aí, não sabem o que fazer, reunião com banqueiros, o Gilmar Mendes murcho, né? Barroso com olheira. O Barroso e o Gilmar Mendes, tá? Para quem fez ali a análise da expressão corporal dos dois, viu que estava quase chorando. O Barroso com olheira, aquelas bolsas no olho, assim, deu para ver que sentiu, né? O grosso entrou, mas sem ombro, né? Pegou. Agora, pitou ali um detalhe. Ontem foi anunciada uma reunião dos ministros do Supremo, de alguns ministros, né, inclusive o Bessias, né, com os banqueiros. Tá? Como foi essa reunião? A imprensa, a grande imprensa, o consórcio, passou por cima, assim, que a reunião foi tensa, mas que não teve um acordo, que eles disseram que iriam respeitar a lei Magnitsky e não entraram em detalhes. Perfeito. O que acontece logo em seguida? Vem outra manchete, que os ministros do Supremo analisam não respeitar a lei Magnitsky, obrigando os bancos a desrespeitarem essa lei, essa legislação internacional. Qual que é a conclusão óbvia que nós chegamos? Que na reunião os banqueiros falaram, olha, esquece que não vai ter transferência, vocês dançaram.
Porque se tivesse uma notícia boa nessa reunião com os banqueiros, alguma possibilidade... O Gilmar Mendes já tá gritando no microfone. Ele tá gritando, eles não iam dar entrevista chorando, não ia dar manchete que eles vão desrespeitar a lei magnífica, é porque eles entenderam, e a cada dia que passa, e aqui mais uma vez eu trago, que todo mundo falava que era teoria da conspiração, um monte de imbecil aí falando besteira, desde março, Pitória, a gente vem aqui anunciando, e tudo que nós estamos falando aqui na rádio, né, que a Dani Lima falou que era partidária, que vem tentando aqui chamar a gente de blogueiro, isso e aquilo, tá? Tudo que nós falamos até hoje, tudo está acontecendo. Inclusive os efeitos da Magnífica, que desde março a gente vem alertando. É óbvio que nós temos as nossas fontes, assim como as nossas fontes tinham outras fontes. Tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito de acompanhar o trabalho do Paulo Figueiredo, não é de hoje, eu venho acompanhando o Paulo há anos, e o Paulo também tinha como fonte o professor Olavo de Carvalho. Então, quer dizer, cada um tem uma fonte, mas enfim, o que temos que trazer é que tudo que nós trouxemos aqui, inclusive os efeitos, né, que a grande imprensa, os próprios ministros do Supremo não acreditavam, faziam piadas. Enquanto a gente estava aqui, estávamos aqui na rádio falando dos efeitos que iriam acontecer aqui no Brasil com a aplicação da Lei Magnífica. Nós dávamos como certa a aplicação da lei, enquanto os ministros do Supremo brincavam, tiravam sarro. Né? Aí ontem aparece o Gilmar Mendes, né, com aquela... Bom, não pode falar muito, senão ele processa, né? Um Chevette Júnior a álcool. Chevetão, né? Às 6 da manhã, 13 graus de temperatura lá fora. O Barroso... Barroso explodir, né? Barroso, se for chorar, manda vídeo, filho. A gente publica aqui, sabe? O que a gente vai fazer é dar risada, né? Óbvio, vocês riram, vocês gostaram, vocês brincaram com a prisão de inocentes. Perdeu o mané numa mola. Perdeu o mané, cara. Perdeu, dançou, bicho. E outro fato, hein? Muito importante. O Alan dos Santos, no timeline, ele garantiu que o filho do Barroso está nos Estados Unidos. Tá? E que estão encobrindo isso aí para tirar o filho do Barroso de foco. Então é muito importante que o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro leve essa informação aos Estados Unidos para ver o que está acontecendo. E por fim também, mas não exaurindo, né, que a informação é muito ampla, mas eu quero aqui enaltecer o trabalho do Eduardo Bolsonaro. Pitoli, é tão grandioso, sabe? É tão fantástico o que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos, que hoje nós só temos uma esperança. A única esperança que nós temos é pelas sanções americanas, o detalhamento, né, que eles estão passando ao mundo sobre o Alexandre de Moraes, que descumpre regras de direito internacional, em especial de direitos humanos. Tudo isso está acontecendo pelas sanções americanas. Se o Eduardo não tivesse ficado nos Estados Unidos enfrentando toda essa situação, que não é fácil, sim, tá? Perseguição, possibilidade de prisão, longe do pai. Não é só o Eduardo. O pessoal pode falar assim, Borgo, mas ele é adulto, ele está longe do pai, está em missão e tal. Tem os filhos dele. Filhinho pequeno agora que está longe do avô. Não é uma situação simples e para brigar pelo bem. Então tudo isso que está acontecendo é graças a esse grande homem. Tem o apoio do Paulo Figueiredo, é óbvio, muito importante, outros batalhadores, guerreiros lá nos Estados Unidos, mas tudo isso, essa esperança que nós temos de resgatar o Brasil desse regime, é graças ao trabalho do Eduardo Bolsonaro. Que se ele não tivesse ido para lá, nós não teríamos essa esperança hoje. E aqui eu também tenho que dar os parabéns, né, ao Lindinho, porque o que contribuiu muito para o Eduardo ficar nos Estados Unidos foi a ação do Lindenberg Farias, né, de pedir a cassação do passaporte do Eduardo. E que, por sinal, Pitoli, hoje é dia 13, né? Desde o dia 1º, o Gonê está com a ação do Lindinho, do Lindenberg, para ver qual a manifestação que a Procuradoria-Geral da República vai dar na ação que o Lindinho entrou para que a Lei Magnífica não seja aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Já faz 13 dias. Desde o dia 1º está com o Gonê. Puxa vida, o Gonê não decide? Não, o Gonê, e aí, cara? O Gonê. O Zanin tá esperando lá para decidir. Você não vai decidir, Gonê? O Gonê, me ajuda aí, Gonê. Ou fala uma coisa para mim. Ou você tá com medinho. Ou você gosta só de dar parecer na senhorinha do WhatsApp lá e nós que somos aqui pequenininhos. Tá com medinho, Gonê? Tá? Não vai fazer videozinho depois chorando igual o Ayrton Vieira, não, hein?